Então a gente está nesse processo esse ano, né? Começando ali no finalzinho de 25, mas esse ano é um ano que espera-se muito, são muitas as audiências. O Japão estava para fazer, até onde eu sei não fez ainda, uma audiência pública para falar sobre OVNIs. E o que é o mais interessante disso tudo, né? A gente, por enquanto, né, até nesses primeiros momentos da live, a gente está só falando sobre a aparição dos seres, sobre como os seres vão chegar aqui, sobre os contatados, que vão começar a ter mais pessoas contatadas para que depois melhore o campo, né? A gente tem um quantum energético, ou quórum, ou o que quer que a gente chame, para que os seres cheguem aqui fisicamente. Só que o importante dessa história toda, não é isso. O importante é que no momento que os seres chegarem, as revelações precisam começar a acontecer. Então, por que os seres ainda não chegaram de forma física? Não é porque os seres não querem. É porque ainda exige um preparo dos seres humanos de superfície para que isso aconteça. Esse preparo é o que nós estamos assistindo agora. Ou seja, lives como essa, outras lives de pessoas que falam sobre esse assunto, sem ser tendenciosas ao lado X ou ao lado Y, né? Isso é uma coisa que é apolítica, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com governo, não tem nada a ver com nada. Documentários como o caso de Varginha 1 e 2, documentários como a Rede Globo de televisão lançou um documentário do caso Varginha, mas eu não assisti, eu não tenho TV aberta, mas pelo que algumas informações que eu já recebi, foi um documentário tendencioso a ridicularizar o processo. Desacreditar. Assim, é o famoso acredito duvidando. Eles fizeram uma coisa meio que isso, né? Não quiseram se comprometer. Faz parte do jogo e tá tudo certo. Mas só que quando os seres chegarem aqui, e esse preparo que está sendo feito, né? Vamos dizer assim, essa cama que está sendo arrumada, vai ter o ápice dela, né? O ápice dessa, entre aspas, arrumação dessa cama vai ser esse The Disclosure Day, esse filme do Steven Spielberg. A gente vai ter então um quantum energético suficiente para que os seres cheguem. Inclusive o filme, o trailer, a Carol Capel fez até um vídeo muito interessante sobre o trailer do filme, com detalhes e que estão ali, vamos dizer assim, escondidos no trailer, etc, e arquétipos e tarará. Vale a pena assistir o vídeo, é bacana. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, e a Carol não comentou no vídeo dela, é que a fumaça, né, aonde o olho, que é o cartaz do filme aparece, o olho da Emily Blunt, que tem um tipo um pássaro, né? Ela enxerga através de um desenho de um pássaro, e não é um desenho, é só a silhueta do pássaro rasgada numa fumaça. Aquela fumaça representa o véu. Então, no momento em que as pessoas começarem a se comunicar com seres multidimensionais de forma direta, assim como os contatados fazem hoje, você começa a enxergar através do véu. Você começa a enxergar fora do jogo, fora do show de Truman que a gente vive. Só que tudo está sendo preparado porque quando os seres chegarem, acaba o show de Truman. Então, existe esse preparo necessário. Esse preparo necessário foi pedido pelos governos desse planeta. Diversos presidentes pediram isso junto à federação, para que esse preparo, a Federação Galáctica de Mundos, tá? Para ficar claro. Esse preparo ele precisou acontecer, porque a partir do momento desse preparo, existe uma timeline, né? Os seres que querem que o jogo termine, né? Os extraterrestres que estão querendo fazer com que isso tudo finde, né? Que esse teatro que a gente viva finde, eles exigiram um tempo específico, então os governos do planeta pediram tempo para preparar a população para que isso acontecesse, para que houvesse menos danos colaterais possíveis, né? Porque no momento em que os seres chegarem, não é férias no Caribe. Não é todo mundo feliz e que bom que chegaram os extraterrestres, que legal, eu tenho contato agora com os pleiadianos, andromedanos, alfa-centaurianos e por aí vai, né? Arcturianos. Quando os seres chegarem, eles chegam para contar o que acontece. Então, caem todos os sistemas.
A gente está falando de sistema de energia, a gente está falando de sistema religioso, a gente está falando de sistema político, a gente está falando de sistema econômico. Então, não é simples a chegada. A chegada dos seres não é uma coisa tipo, que legal, eles estão aqui. O que envolve a chegada, né, é simples. O pós-envolvimento da chegada que é complicado, porque aí é onde a gente começa a entender realmente tudo aquilo que acontece com a gente no nosso dia a dia, e a gente passa, então, a começar um novo modo de vida, uma maneira diferente de viver a vida, que é não religiosa, que é não política, infinitamente menos dual, né? Dualidade. Então, todo o processo está sendo preparado para que isso aconteça. O que aconteceu em setembro de 25 fez com que hoje fosse possível que todas essas informações começassem a se desdobrar de uma maneira muito rápida entre toda a sociedade. E o que a gente pode esperar desse ano agora é realmente um preparo mesmo. Então, o que eu posso dar de conselho para vocês? Se vocês gostam desse tipo de assunto, se vocês têm interesse em entender um pouco mais de como funciona o processo e por aí vai, fiquem muito atentos a esse tipo de notícia. Esse tipo de notícia, geralmente, vocês não vão ver em grandes canais. Acontece de ter uma CNN da vida, às vezes uma NBC da vida, principalmente redes não brasileiras, né? As redes brasileiras ainda são muito, muito tendenciosas aos dominadores, né? E dominadores, mais uma vez, deixando bem claro aqui, não são os presidentes, para que vocês entendam, dentro da hierarquia de poder desse planeta, onde nós ocidentais, sempre imaginamos que o presidente dos Estados Unidos é a figura máxima do poder, né? Ele tem 13 pessoas acima dele, ele é o 14º na fileira do poder. Tem 13 pessoas que mandam nele, tá? São pessoas que ele nem conhece, tá? E que comandam e fazem o jogo acontecer. Para que esses seres cheguem, essas 13 pessoas precisam ser reveladas, né? Esses 13 cargos, vamos chamar assim. Então, estamos num ano de preparo. Esse ano é aquele ano literalmente de preparo. E é interessante porque eu sempre escuto dos meus irmãos arcturianos assim, não se distraia, não há mais tempo. Então não dá mais para a gente hoje empurrar com a barriga determinadas coisas, né? Não viver a nossa verdade, não estar alinhado com a nossa verdade, não estar alinhado com aquilo que fala com o nosso coração. Estamos nesse processo. Então, acredito eu que a gente vai ter aí bastante coisa acontecendo esse ano. Esse ano é